A pessoa perguntou assim, ó, o que mudaria na sua realidade profissional? O que é que eu mudaria? Eu mudaria desde o primeiro dia, quando eu pisei lá na Justiça Federal. Desde o primeiro dia, eu teria focado em estudar o autoconhecimento. Eu levei mais de 8 anos para isso, para começar a me compreender. Imagina, gente, onde eu estaria se eu tivesse trabalhado o autoconhecimento desde aquela época, né? Isso, eu penso nisso como um arrependimento. Eu não sou muito de me arrepender, porque sabe qual é o meu raciocínio? Pensa comigo aqui agora, ó. Eu sou professora, não só da formação tributarista 10X. Sou professora do Mackenzie já faz 4 anos da pós-graduação. Antes do Mackenzie, eu já era professora. Eu sou professora há muitos anos. Por que é que eu consigo compreender as dificuldades dos alunos? Principalmente alunos que vieram de uma história diferente, de uma história difícil, de uma história de pobreza, de perrengue, né? Por que eu consigo compreender essas pessoas? Ou gente que veio de outra área do direito, gente que nunca fez estágio em tributário, gente que achava que tributário era muito difícil. Por que eu consigo compreender os sentimentos dessas pessoas? Por quê? Isso é um feedback que eu recebo, que eu recebo muito. As pessoas falam, eu me sinto à vontade para perguntar para você. Por que eu compreendo? Porque eu passei por isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu não compreenderia você tão bem quanto eu consigo, percebe? Por isso que eu não me arrependo de ter passado um tempo como tributarista só batendo cabeça. Certo? Batendo cabeça, não me posicionando, deixando a galera montar nas minhas costas, eu executando e alguém tomando crédito, eu fazendo e alguém ganhando dinheiro. Se eu não tivesse passado por essa fase, eu não compreenderia tão bem as pessoas, tá? Então, Alessandra, bom dia, maravilhosa. Então, eu mudaria, se eu pudesse voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje, eu estudaria autoconhecimento, a mim mesma, os meus sentimentos desde o começo. Mas não foi assim, então eu não me arrependo. Mas eu mudaria isso, porque a minha carreira teria sido muito mais rápida. Essa é a vantagem de você ter um ponto de apoio por quem já passou por isso. Para você não precisa ser assim. Dica. Outra coisa que eu mudaria. Desde o começo, eu focaria em trabalhar os meus relacionamentos. Eu era uma pessoa que eu imaginava que para ser um tributarista bem-sucedido, ou bem-sucedida, uma pessoa tributarista bem-sucedida, você precisa simplesmente decorar as regras tributárias, saber todas as leis tributárias. Eu achava isso. Então eu era muito estudiosa, muito estudiosa. Eu comecei a fazer defesas, eu não era nem advogada, eu era estagiária. No comecinho da faculdade eu já fazia trabalho de advogado, porque eu era estudiosa. E eu achava que era isso que ia me dar o sucesso. E não é. São os relacionamentos. Quer dizer que eu não preciso estudar? Não, não é isso. Você tem que estudar também. Mas por muitos anos eu fui a mais inteligente, a que mais sabia e a que menos ganhava dinheiro. A que não era promovida. Por quê? Porque eu não tinha bons relacionamentos. Gente, as oportunidades melhores vão vir dos seus relacionamentos. Então foca em relacionamentos. Não arruma encrenca com ninguém. Procure ajudar o máximo de pessoas possível que você puder. Seja uma pessoa do bem, porque depois os frutos virão. Eu demorei para aprender isso. Então são essas duas coisas que eu mudaria. Eu começaria a estudar autoconhecimento desde o dia que eu pisei na PUC.
E eu começaria a cuidar dos meus relacionamentos desde o primeiro dia também. Certo? Que maravilha! Adorei esse formato de live de perguntas e respostas. A Flávia, maravilhosa. Vou dar um exemplo da Flávia, ó. Da Flávia. A Flávia Cecília, ela tá aqui no YouTube. A gente se conheceu a primeira vez faz mais ou menos 6 anos. Nós fomos convidadas para dar uma palestra juntas, um painel. Eu, a Flávia e a Gleice. E nós não nos conhecíamos e a gente foi ensaiar juntas. Era a primeira palestra minha, técnica em tributário, para um auditório cheio. Sei lá, umas 200 pessoas. Eu estava nervosa. Nervosa, com o trico na mão, de medo. Não passava nem agulha, de medo. E eu e a Flávia e a Gleice fomos ensaiar. Olha aí, gente, ó. Ensaiar. Ensaiamos várias vezes. E deu muito certo, a nossa palestra foi ótima. E a gente nunca se separou desde lá. Inclusive, o mesmo grupo que a gente usava para se comunicar sobre o ensaio é o mesmo grupo de hoje. Isso é trabalhar os seus relacionamentos. A Flávia, todas as vezes, nesse período de 6 anos, eu mudei de emprego, eu mudei de projetos, eu casei, eu era solteira, eu casei. E a Flávia é uma dessas pessoas que toda vez que eu vou mudar para algo que é difícil, que é desafiador, ela é uma das pessoas que me dá força. Não, Verônica, vai dar certo. Aqui na pousada, por exemplo, eu acabei de vir. Ela já, quando ela vê alguma coisa sobre isso, ela já manda, olha o que eu vi, lembrei de você. Percebe? Isso é trabalhar os seus relacionamentos. Eu não fazia isso no passado. Sabe o que eu teria feito no passado? Eu fiz a palestra com a Flávia, ensaiei, fui, obrigada, tchau, bom dia. A gente se vê. Percebe? E olha o tanto que a Flávia me ajudou. Quando eu vou fazer alguma mudança, você tem que ter alguém para te apoiar. A gente não vai para frente sozinho. A Flávia é uma dessas pessoas. E foi trabalhando um relacionamento que eu consigo ter uma pessoa assim do meu lado, percebe? A Flávia é gerente de grandes empresas. Quando eu tenho dúvida prática de tributário, eu peço ajuda para ela. Esses tempos atrás eu fui chamada para dar aula de IPI. De repente, eu não tinha tempo de preparar a aula. A Flávia me deu todas as aulas dela. Isso é relacionamento poderoso. Por que a Flávia fez isso por mim? Porque a gente se conhece faz tempo. Porque eu mantive o relacionamento com ela. Se eu tivesse conhecido ela ontem e pedisse as aulas dela hoje, ela ia mandar eu tomar bem naquele lugar. Ela não ia porque ela é muito educada. Eu mandaria, mas ela não. Mas eu acho que ela não me daria as aulas. Percebe? Tá bom? Então eu faria isso desde o começo.